forte o negócio aqui. Glória a Deus, aleluia. Meu Deus, é muita alegria, meus irmãos. Eu estou chorando aqui, mas é uma alegria tremenda. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não é porque é um culto diferente, especial, ao congresso, não. É porque está cheio de ovelha perdida nessa casa. É, Jesus, é verdade, E Senhor. o bom pastor está presente. Glória a Deus, glória a E Deus. já está tendo festa no céu. Amém, Senhor, amém. Oh, aleluia, meus irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas 15. Glória a Deus. Glória a Deus. A partir do versículo 4, meus irmãos. Amém? Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo, e chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo. Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos assim: haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Meus irmãos podem sentar, dando glória a Deus bem forte. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, durante esse congresso foi passado as 3 parábolas que são encontradas aqui no capítulo 15 de Lucas. São chamadas até as parábolas de misericórdia. A parábola de hoje, que é da ovelha perdida. Hoje de manhã conversamos sobre a dracma perdida. E ontem no culto falamos sobre o filho pródigo, meus irmãos. E o Senhor trata nesse capítulo a respeito de diversos tipos de filhos perdidos nesse mundo. No filho pródigo nós vemos aquele que rejeitou a casa do pai para viver enganos no mundo. Aquele que olhou para as coisas terrenas e passageiras desse mundo e preferiu ter um momento de felicidade momentânea ao invés de viver na casa do pai. Mas, meus irmãos, não importa o quão parece melhor, o quão parece que é maravilhoso aquilo, quanto aquelas amizades parecem que verdadeiramente vão te ajudar, meus irmãos, é tudo engano. Nenhum deles está interessado no seu bem verdadeiro. Eles estão só querendo te arrastar para o mesmo local onde eles estão, na lama do pecado, meus irmãos. Mas da mesma forma qual foi falado ontem, o Senhor fala novamente aqui: volta para casa. Volta para casa do teu pai. Meus irmãos, se você voltar hoje, meu irmão, a qual essa palavra está sendo ministrada, o pai não vai te julgar. Ninguém aqui vai te julgar, ninguém vai falar: nossa, ele foi lá, gastou herança, fez um monte de coisa. Não, ele vai receber você com os braços abertos. Nós vamos nos alegrar, ter a festa no céu pelo teu retorno, porque o Senhor tem uma coisa a fazer na tua vida, meu irmão. Você é uma ferramenta do Senhor nessa terra. Ele vai colocar um anel no teu dedo, vai te dar sandálias novas, para que você possa fazer o ID nessa terra, meus irmãos. Da mesma forma, a dracma perdida. Nós estávamos estudando de manhã e o Senhor falava conosco sobre aqueles que estão perdidos dentro de casa. Jesus. Às vezes sem consciência de quão perdidos estão. Mas a igreja, a mulher que está ali buscando por ela, tem que buscar diligentemente aquilo que está perdido dentro de casa. Tem que acender a candeia, tem que iluminar
limpar a casa e certamente será encontrado aquilo que foi perdido de muito valor para o dono. Senhor, a parábola de hoje, aquela ovelha que se perdeu sem intenção de se perder, mas que sabe que está perdida e o pastor vai atrás da ovelha. Meus irmãos, muitas das vezes eu li esse texto e eu sempre senti um probleminha quando lia sobre as 99, porque a gente lê, né, que o entre vós temos 100 ovelhas e perderam uma delas, não deixa no deserto as 99, vai após a que está perdida, e achando-a põe aos seus ombros, cheio de júbilo, e chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já o achei minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Meus irmãos, eu estava até bem em me declarar uma das 99 ovelhas, até a parte a qual é falada que elas se declaram justas, que não precisam de arrependimento. E ainda mais no contexto aqui da palavra que fala, né, no início aqui, que a gente não leu, mas eu vou ler. E chegando-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Meus irmãos, Jesus estava ali, comendo com pecadores, indo atrás daqueles que estavam perdidos e sedentos pela palavra deles. E os fariseus, que se achavam justos, se achavam os perfeitos, senhores da lei, não gostaram. Acharam: não, ele tinha que ter vindo para me honrar, ele tinha que ter vindo para me dar um local de destaque. Ele veio para mim, ele não veio para esses que nunca buscaram eles. E aqui o Senhor está falando: eu vim para aquele que necessita, aquele que fala que eu não preciso, que eu sei demais, que eu sou bom demais, que eu sei tudo. Não precisa de Cristo. Quem precisa de Cristo é aquele que sabe que pecou e que errou e que quer se arrepender, que está sentindo um arrependimento, falando: não queria ter feito aquilo. Esses é que necessitam de Cristo, e é esses que ele vai buscar. Ele deixa aquelas 99 no deserto, meus irmãos. Em nenhum momento mostra ele indo buscar ou quantas ovelhas chegaram além daquela que estava perdida. Mas eu creio que até para essas 99 que se acham justos, ainda tem misericórdia. Elas estão no deserto por causa da escolha delas de se achar superior aos outros. Meus irmãos, eu escolhi alguns capítulos, versículos aqui que falam sobre esse tipo de soberba. Lucas 18:9 diz assim: e disse também esta parábola aos que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, desprezavam os outros. Está murchadinho. Abaixa um pouquinho que eu vou tentar falar um pouco mais alto. Amém. Mais perto? Eita. Agora sim. Meu Deus. Amém. Vou tentar falar perto então, meus irmãos. E a palavra diz assim em Lucas 18:9: e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando de pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, nem como ainda este publicano. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando de pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer um que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Meus irmãos, isso daqui é tão complicado. O Senhor deixa isso para que a gente não vá olhar para a vida do nosso irmão e julgá-lo. Olhar para ele e falar: olha só, eu sou mais santo.
não pode passar na cabeça, eu creio que não, mas olhar assim para mim, que quase não falo, não tenho eloquência nenhuma, não tenho nada, eu podia estar pregando uma palavra melhor que ele. Mas, meus irmãos, não olha para mim, não olha para o irmão que está do teu lado, olha para Deus. Amém. A palavra de Deus não me ajuda a julgar o meu irmão. Ela me ajuda a olhar para a minha própria vida e identificar o quão dependente eu sou dele. O quanto eu preciso que ele me direcione ao caminho. Meus irmãos, a graça não é ausência de esforço, é ausência de mérito. Você ainda tem que se esforçar. Ele vai te dar o caminho, a palavra dele vai te mostrar o que fazer, e você tem que fazer. E quando você fizer, é mérito dele. Porque sem ele não podemos fazer nada. João 15 diz: eu sou a videira verdadeira, e todo aquele que está ligado a mim dá fruto, e fruto em abundância. Meus irmãos, sem mim nada podeis fazer. Meus irmãos, não tem ninguém aqui autossuficiente. Todos somos dependentes. Meu irmão, se você se encontra como uma dessas 99 que chegou aqui batendo no peito e falando: eu sou melhor do que muitos dos que estão aqui, que caia por terra essa soberba e essa altivez. Porque quem foi buscar a ovelha perdida foi o bom pastor. Não teve ovelha indo atrás de ovelha. Se a ovelha é usada no processo, a honra é para Deus. É o bom pastor que busca e salva as ovelhas dele. Nós devemos ser igual aquele servo inútil. Nós devemos entender aquela parábola do servo inútil, na verdade. Porque aquele servo inútil vai lá, trabalha, faz tudo aquilo, chega em casa e quer aplauso. Ele quer já comer, já quer participar das coisas. E quando ele é repreendido, ele fala: não, coloca ainda, termina de fazer e faz tudo. E quando você fizer tudo o que foi mandado, você não fez mais do que sua obrigação. É isso aí, Jesus. O problema é que tem gente que vai, fala com um irmão, fala com o outro, tenta ajudar, mas de uma maneira muito errada. De uma maneira que está tentando pegar aquela pessoa como se fosse um troféu dela. Aquele ali, se não fosse eu, estava no mundo até agora. Aquele ali, se não fosse eu, se não fosse a minha glória, a minha honra, eu que me dispus. Não, se não fosse o Senhor dos Exércitos, nem eu, nem você, nem ninguém dessa casa estaria na presença dele. Se você foi usado, foi para edificar a tua fé e te dar uma experiência com esse Deus que é vivo. Não é porque você é nada diferente do seu irmão. Senhor. Nós somos iguais. Iguais. Não tem ninguém melhor do que ninguém nessa casa. Glória a Deus. E nós devemos ter muito cuidado para cuidar do nosso irmão que está passando por uma dificuldade. Por quê? Nós só podemos pregar para ele, nós só podemos falar dele. Por mais que toda a Bíblia contenha a verdade, eu só posso testemunhar daquilo que eu vivi. Nós não fomos chamados para ser advogado da palavra, de pegar aqui e fazer toda a sabedoria. Nós somos chamados por Deus para sermos testemunhas nessa terra. A testemunha fala do que ela viveu, do que ela presenciou. Por isso que em Mateus 7 fala que a gente tem que tirar a trave do nosso olho antes de falar com o nosso irmão. Ele não proíbe de eu ajudar o meu irmão falando que você é incapacitado. Ele fala: passa por o que ele está passando e ajuda. Porque aí você vai entender, você vai enxergar melhor o quão difícil está para ele essa batalha. Porque se nós tentamos fazer algo, falar com o nosso irmão algo que não estamos fazendo e não passamos, a palavra do Senhor diz algo muito sério a esse respeito. Em Romanos 2,17: eis que tu tens por sobrenome judeu, e repousa na lei, e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade, e aprovas coisas excelentes, sendo instruídos por lei, e confias que é guia dos cegos, luz dos que estão nas trevas, instrutor dos nécios, mestre de crianças, que tem forma de ciência, que tens a forma da ciência e da verdade na lei. Tu, pois, que ensinas a outro, não ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não deve furtar, furtas? Tu que dizes não deve adulterar, adulteras? Tu que abomina os ídolos, comete sacrilégio? Tu que gloria-te na lei,
desonram a Deus pela transgressão da lei, porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado, meu Deus, entre os gentios por causa de vós, meus irmãos. Temos que ter muito cuidado com o que a gente fala. Muito cuidado. Aqui ele está falando daqueles que eram judeus, mas trazendo para a nossa realidade, aquele que se acha o santarrão, aquele que se acha o superior, uma das 99, não preciso de ninguém, sou justo, não tenho nada do que me arrepender. Meu Deus. Mas até para isso tem aquele deserto, para que no deserto ele passe por aquela parte e Jesus possa tratar nele e falar: você é dependente de mim. Você é totalmente dependente de mim, tal qual aquela ovelha que está perdida, que eu estou indo resgatar. Quando você demonstrar que é dependente e necessita de mim, ouvirá a minha voz, te chamando ao meu encontro, para que eu possa te encontrar e levar nos meus braços para a casa de meu Pai. Em nome de Jesus. Meu Deus. Mas o meu irmão está muito forte o negócio aqui. Porque, meus irmãos, Deus está trabalhando nessa noite nos corações. Amém, Senhor. Como no louvor que foi cantado, Ele está quebrando cadeias. Está desfazendo todo o laço a qual aquele olhava para o homem e não olhava para Deus. Aquele que olhava a si próprio e não via mais nada, olha para Deus. Porque até eu separei, mas eu nem lembro porque eu separei, mas eu vou ler, porque Deus está ministrando no meu coração. Em Lucas 11:20, quando Jesus tinha acabado de expulsar os demônios de um menino, indagaram ele, falando que ele expulsava por Beelzebul, pelo príncipe dos demônios, e ele respondeu, falando que não, porque o reino dividido não subsiste. Se eu expulso é no nome de Deus. E ele fala da seguinte forma: mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem, mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava, e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Meus irmãos, nessa noite, aquele que é mais forte do que aquele que roubou essas vidas, está entrando na casa dele, tirando do domínio de Satanás. Porque ele é mais forte, ele está entrando dentro do coração onde Satanás plantou que não era certo na mente, e está resgatando o filho. Em nome de Jesus. Meus irmãos, então quando eu olho as 99 ovelhas e a ovelha perdida, eu não posso me colocar em outro lugar a não ser de ovelha perdida. Meus irmãos, por mais que nós estejamos aqui congregando juntos, aqueles que estão mais próximos, aqueles que estão buscando mais a Deus, só estão mais próximos de chegar junto deles, estão mais próximos de Deus. Mas no mesmo convívio que estamos no local errado, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós não devemos nos contentar com as coisas do mundo. Nós devemos continuar ouvindo a voz de Deus nos direcionando até encontrar o bom pastor e ele nos levar até a pátria celestial, onde é o nosso lugar. Tem um outro texto também que fala, João 10,14: eu sou o bom pastor e conheço minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar estas, elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou.
tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Meus irmãos, o bom pastor conhece quem são as ovelhas dele. E as ovelhas, por mais distantes que elas tenham ido, sem intenção, elas ouvem a voz do pastor. Você sabe que o teu local é próximo do pastor, é ouvindo o pastor, é tentando se aproximar, é indo atrás dele. O teu local é no aprisco que segue o pastor. Meus irmãos, no sábado, eu nem estava preparado para isso, mas eu também pediram para que eu trouxesse uma palavra. E o Senhor ministrou no meu coração para falar do Salmo 23, que também fala do bom pastor. E meus irmãos, verdadeiramente ali está toda a vida da ovelha que aceita o Senhor como um pastor. No momento que fala, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ela está falando, eu não preciso de mais nada. Jesus é suficiente para todas as coisas na minha vida. É uma entrega do controle na mão de Deus. Meus irmãos, tem alguém que estava aqui no sábado e ouviu, vai ouvir de novo, porque ele está querendo que alguém ouça essa palavra. E você tem que entregar o controle na mão de Deus. Você tem que dar o controle na mão de Deus. Você não pode entregar um pouquinho e falar, não, essa parte eu trabalho, consigo dinheiro, tenho meus amigos, está tudo certo, eu resolvo. Não, meus irmãos, não é dinheiro que vai prover para você, não é amizade do mundo, não é nada, não é o teu conhecimento, é Jesus. Ele é suficiente para todas as áreas da sua vida. Ele vai te levar com mão poderosa por esse mundo e te livrar de todos os males dele. E meus irmãos, se nessa noite você aceitar chamá-lo novamente de pastor, falar, ele é o meu pastor e nada me falta, ele vai te levar às águas tranquilas e os pastos verdejantes. Ele vai construir, ele vai trazer de volta tudo que o mundo tirou. Ele vai conseguir trazer a tua vida de volta a um estado pleno. Ele vai te dar paz, ele vai encher você de paz nesse mundo. O mundo pode estar acabando, as coisas podem estar indo ladeira abaixo, você vai ter paz, porque o Senhor é teu pastor e nada vai faltar. Amém. E meus irmãos, ele faz isso, ele te leva a esse momento de experiência com ele, de proximidade dele, para que você possa estar preparado para a próxima etapa, a etapa das veredas da justiça. Meus irmãos, as veredas da justiça é um local onde muitos crentes não querem ir. Eles querem ficar só nas partes das águas tranquilas e dos pastos verdejantes. Eles falam, não, aqui está bom, quero receber de Deus, está tudo certo. O pessoal vai na igreja, recebe de Deus e vai para casa, está tudo bem. Não preciso me aprofundar. Quando na verdade Jesus, ele quer que você siga-o. A ovelha não está de coleira. Ele não vai te puxar à força, ele não vai falar, você vai vir e eu vou te trazer. Não, ele está te esperando na porta da vereda da justiça falando, essa é a próxima etapa. Vem até aqui que eu vou te levar. Por que ele quer isso, meus irmãos? Em Efésios, eu não tenho aqui, perdão, meu celular, fala que tem uma altura, uma largura, uma profundidade, um comprimento. São todas as especificações da peça, de uma peça, de um comporte. Eu vou aprender, que eu tenho que subir aqui o microfone. São todas as especificações dessa peça, desse formato que deve ter. Porque o cristão tem um formato. Ele tem esse formato e não é à toa. Não é simplesmente para aparentar ser cristão, porque realmente, né, se você tiver só alguma das características, você pode aparentar. Você pode ter só o exterior. Mas Deus está chamando você a ter profundidade. Glória a Deus. Aquilo que ninguém vê. O exterior você vê, o exterior seu irmão vê, está tudo certo. Olha, ele é santo, olha, ele jejuma 2 vezes, tal qual o fariseu estava falando. Mas a profundidade é você e Deus. E ela é tão importante de ter essa profundidade, por quê? Porque para comportar Cristo, em Efésios fala, nós temos que ter essa altura, esse comprimento, essa largura, para que Cristo venha habitar dentro de nós. E é o que é importante para a próxima etapa. São todas etapas, por quê? Porque Deus não vai te jogar no meio do desespero sozinho, Ele te capacita antes.
Não pule etapas, meus irmãos. Até você que vai, sem dúvida, voltar à presença de Cristo hoje, não pule etapas. Volta do início. Aleluia, Deus. Tem que voltar do início. Mas não se preocupe, Ele vai te capacitar tal qual Ele capacitou no início. E você vai ter de volta aquilo que foi tomado por Satanás. E assim que nós temos essa habilidade de conter Cristo, nós somos chamados a passar pelo vale da sombra da morte. Por quê? Porque é um vale que vai testar se você realmente confia em Deus. São as provas e lutas dessa vida. Mas o salmista diz: eu não tenho medo algum, eu passei lá sem medo algum, porque o Senhor estava comigo. Então valeu a pena justificar, se santificar e comportar Cristo. Valeu a pena ter o formato a qual Cristo quer nas nossas vidas, meu irmão. E logo após ele é levado à mesa com os inimigos. Meus irmãos, ovelha não senta na mesa. Ovelha não senta na mesa. Porque no momento que você passa por essa experiência e fala que foi Cristo que te ajudou nela, Ele para de olhar para você como simplesmente uma ovelha. Você se torna filho, herdeiro da promessa, co-herdeiro com Jesus Cristo, e se assenta à mesa para se alimentar. E não de uma forma soberba de conseguir. Cheguei, não. Você vai se alimentar na presença dos teus inimigos, para que eles possam testemunhar as vitórias da sua vida. Não de uma maneira assim, ela está vendo lá, estou exaltada agora, me pisou. Não, é para você alimentar ele. Ele vai sentar contigo à mesa. Porque quando você estiver com Cristo na tua vida, aquela pessoa que te perturba todo dia, tentando a tua cabeça, e você não responde porque você está com Cristo, você volta amor para ela. Ela vai falar: eu quero ser assim. Eu quero ter essa experiência, eu quero ser dessa forma. Eu quero ter o que Ele tem, que eu piso, e Ele me abraça de volta. Ele tem amor pela minha vida. Meus irmãos, e assim nosso cálice vai transbordar. E nós viveremos eternamente na casa do nosso Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia, meus irmãos. Senhor. Então, meus irmãos, se você é essa ovelha perdida, mas eu vou para a igreja, eu estou na igreja, bato ponto, vou quarta, sábado, domingo, mas não está tendo Deus na tua vida, Ele te chama a ter uma profundidade com Ele no dia de hoje. O dia de hoje não foi só para aquele que visivelmente não estava próximo de nós. É para aqueles que estão na casa e estão perdidos também, que eles possam ter um reencontro com Cristo, um reencontro com um bom pastor. Então, meus irmãos, Cristo falava comigo enquanto Ele ministrava essa palavra. Algumas ovelhas que estão perdidas e necessitadas dEle. Meu Deus, tem ovelha na casa hoje. Libera, Jesus, convença os Deus. Que está sendo abatida pela depressão, que está sendo angustiada pelas coisas do mundo, Senhor da glória, achando que vai conseguir sem Cristo, que vai conseguir passar por esse momento, simplesmente mudando o tipo de pensamento, ou às vezes já deixou para lá, já entregou tudo, entregou os pontos. O bom pastor está falando: ouve a minha voz, que você não vai ouvir a voz de Satanás, que tem falado na tua mente e se corta, que tem falado na sua mente: ninguém te ama. É mentira dele, porque aqui está presente na casa o bom pastor que ama as suas ovelhas, cada uma delas. Ele não necessita que as ovelhas estejam prontas, ele te ama desde a fundação do mundo, ele nunca deixou de te amar. Quando você estava no mundo longe dele, ele estava contigo, esperando de braços abertos você voltar. Cantando a sua. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus Santo, aleluia, Jesus, aleluia, Senhor. Ele não quer mais te ver sofrer.
Meu Deus, você que está assistindo também, meu irmão, essa palavra é para você. Senhor, você foi criado para ser instrumento dele nessa terra. E não de Satanás. Tem ovelha que tem servido a Satanás. Tem andado em mais companhias, tem assentado à roda dos escarnecedores. Eita, Jeová, vai falar, tentando procurar Senhor, aquilo que ele só aleluia, encontra Senhor, aqui. glória. Ele só encontra com os irmãos dessa casa, da igreja de Deus, não só dessa denominação. Amém, Jesus. Glória a Deus. Meu Deus. Senhor, na glória. Ele te chama nessa noite, meu irmão. Senhor amado. Tem ovelha que se decepcionou com os irmãos, os próprios irmãos da casa, machucaram. Mas o bom pastor nunca te machucou. Nunca te machucou, ele só quer o seu bem. Vem para a casa de Deus servir ele, não a homem. Senhor, aleluia. Vem para a presença de Deus servir a ele. O homem é falho, o nosso Deus é eterno. Ele nunca erra, ele nunca falha. Meus irmãos, que amor que ele tem pelas nossas vidas. Meu Deus. Me perdoa, meus irmãos, todas as capacidades, pelas minhas falhas. Mas é muito difícil. Porque quando o Senhor fala a respeito dessas ovelhas, a gente sente a dor. Senhor, nós não estamos aqui para pagar de santo, nós estamos aqui para ajudar os nossos irmãos. Verdade, Jesus. Nós não estamos aqui para sermos colocados no pedestal como aqueles que sabem demais. Deus quer que nós sejamos aqueles que amam demais. Aqueles que amam o irmão, não importa onde ele esteja, não importa como esteja, não importa o que fez para você. Meu Deus. Meus irmãos, grupo de louvor, vamos se colocar de pé. Glória. Meus irmãos, você que entrou na casa de Deus falando, eu não pertenço aqui, eu sou indigno demais, eu estou no lugar errado, era para eu ter ficado em casa, eu não mereço estar aqui, ou não faço parte disso daqui. Meus irmãos, o bom pastor te chama a fazer a obra dele, mostrar que você é parte desse local, que você é parte. Então, meus irmãos, assim como foi feito ontem, nós vamos dar mais uma oportunidade de arrependimento na casa de Deus. Glória a Deus. Que você venha até aqui à frente, não poder mostrar para aqueles que ele voltou, não, é um ato de fé. Que possa ser igual àquela mulher que falou que eu só tocar na orla dos vestidos. O Senhor quer um ato de fé, Ele quer que você venha até aqui na frente para mostrar que você não está ligando para o irmão que está do teu lado, mas que está ouvindo só a voz do bom pastor. Então, se você se encaixou em alguma dessas características, seja qual for, meus irmãos, você pode ser aqui ter cargo na casa de Deus, mas só você e Deus sabe a sua vida espiritual como está. Então, meus irmãos, vamos cantar um louvor aí. Deus vai ministrando no coração, em nome de Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Pode deixar alto, não precisa baixar muito não. Senti na hora que ele baixou. Louvado seja o nome do Senhor. Verdadeiramente, desde o início que nós nos dedicamos e colocamos o nosso coração em buscar ao Senhor por este congresso, o Senhor falou conosco neste texto, nessa parábola de Lucas, no capítulo 15,
onde realmente no início ele está falando com publicanos e pecadores, e também com os fariseus e os escribas. E o Senhor ministrava conosco, e realmente é o que está na nossa camisa, que não somente aqueles que ainda não conhecem a Deus, mas principalmente que há muitas pessoas que estão perdidas e afastadas de Deus, e que o Senhor verdadeiramente quer trazer de volta. Pessoas que o Senhor nunca quis que saísse da casa e da presença do Pai e se afastaram. Pessoas que muitas vezes estão dentro da igreja, mas estão longe de estar na vontade do Pai. Como na parábola do filho pródigo, onde verdadeiramente o filho mais novo, que pediu a parte da herança e gastou no mundo, ele verdadeiramente jogou fora todas as bênçãos que o Senhor tinha, que o pai dele tinha. E por que eu falo o Senhor? Porque muitas vezes nós pegamos todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado e temos jogado fora. E muitos são como os irmãos mais velhos que mesmo estando dentro da casa não se alegram com o pai. Não se alegram quando o irmão volta à vida. Não se alegra verdadeiramente com aquilo que alegra o coração do pai. Mas o Senhor, Ele convida e Ele quer que os dois voltem para a presença do Pai. Porque ainda que o filho mais velho estivesse dentro da casa, ele estava tão distante do Pai. Tão distante que o Pai fala: você sempre esteve aqui, tudo que é meu é seu. E por que você nunca desfrutou do que Deus tem para você dentro da casa dele? E quando o Senhor Jesus ele começa falando das duas parábolas, primeiro ele fala da ovelha perdida, muito bem pregado aqui pelo Vitor. E verdadeiramente ele fala da dracma. E no final ele meio que une os dois. Por que os dois? Por que dois filhos? Porque ele estava falando com dois grupos de pessoas, assim como ele fala nessa noite com dois grupos de pessoas. Aquelas pessoas que já estiveram na casa de Deus, já ouviram a palavra de Deus, conhecem os louvores, conhecem a palavra, conhecem até mesmo esta parábola e mesmo assim se afastou. Pessoas que verdadeiramente desfrutaram das coisas maravilhosas que tinham da casa de Deus um dia, mas preferiram gastar tudo no mundo que jaz no maligno. Até o ponto que verdadeiramente, assim como o filho mais novo, descobriram que a morte estava muito perto. Porque no mundo que nós vivemos, o mundo que jaz no maligno, o maligno que está lá, e muitas dessas pessoas, como o filho mais novo, está lá gastando todas as coisas que o Senhor deu nesse mundo, verdadeiramente, eles vão ser mortos, eles vão ser roubados e vão ser destruídos, porque é o que Satanás faz. Ele mata, ele rouba, ele destrói. Ele só vai te dando corda. Não, tá legal. Vou na resenha. Eu vou lá na reunião, vou lá com a galera, vou sair, eu vou pra balada, eu vou ficar nos jogos. E vai gastando no mundo. E vai gastando, e vai gastando. E o que você tem de Deus hoje que você está gastando no mundo? Nós falamos ontem. Uma coisa preciosa que nós temos, que Deus nos deu, e nós temos gastado muitas vezes de forma errada, é o tempo. Porque quem de nós aqui pode acrescentar mais um dia de vida? Qual de nós pode acrescentar o dobro da nossa estatura? Quem sabe o que vai acontecer daqui a pouco? Nenhum de nós sabe. Mas o Pai, Deus, que mais uma vez nessa noite procura falar com você, Ele quer abrir os seus olhos, porque com amor Ele sabe o que vai acontecer e você não sabe. E sem saber você está morrendo, mesmo sem perceber. E Ele está vendo lá na frente o caminho da morte. E Ele está querendo apresentar a vida, porque Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Então Ele quer que você volte, porque na casa do Pai há vida, há pão, há sustento, há
à comunhão, ao abraço. Ele quer verdadeiramente trocar as tuas vestes sujas do pecado. Ele quer te dar um anel, Ele quer mudar o teu calçado, Ele quer te dar um banho, Ele quer fazer uma festa pela sua vida. E o que Satanás está fazendo no mundo? No mundo está aproveitando, não está legal, na festa está legal, ela acaba. Como é que fica o vazio? Não, está lá usando a droga, está legal, quando acaba? Não, eu preciso de mais, porque voltou o vazio. Não, estou bebendo, está legal, chapadão, quando passa, vai querer beber de novo, porque vai voltar o vazio. Mas o Senhor, na casa do Pai, Ele preenche esse vazio. Porque Ele colocou a eternidade no nosso coração. E é dentro da casa dele, é na presença dele que você deve estar. Quer continuar no caminho de morte, a escolha é sua, mas ele apresenta o caminho de vida hoje. Ele está te dando essa oportunidade hoje. Se permita viver o sobrenatural de Deus nessa terra. Se permita viver na presença do Pai de novo. Você sabe como já foi. Sabe como é maravilhoso. Desfrutou um pouquinho aqui nos louvores da presença do Deus que habita em meio aos louvores. Por que perder tempo ainda nesse mundo? E nós falamos ontem, eu vou falar de novo. Assim como eu tive, eu sei o que é ter vergonha de estar aqui, de vir aqui na frente e falar, não, eu quero entregar minha vida a Jesus. Mas eu quero que você entenda uma coisa, e eu vou repetir porque eu falei ontem isso. O Senhor, Ele se despiu da sua glória. Ele era Deus e Ele é Deus. Mas não somente da sua glória, Ele se despiu como um homem e passou a maior vergonha que nenhum de nós nessa terra vai passar. Ele passou por mim e por você. Sem cada um de nós merecermos nada. Porque somos pecadores, somos falhos, somos ingratos de tudo que Ele tem feito. De todo o sustento, de todo momento que nós achávamos que ia dar errado, e nós clamamos a Deus e Ele foi lá e nos salvou. Daquela enfermidade que nós passamos e achamos que não ia dar certo, nós íamos morrer, e hoje estamos aqui para glorificar o nome dEle. Muitas vezes somos ingratos a Deus. A ingratidão, que mesmo um pai dando tudo, o cuidado, o amor, o carinho, nós viramos as costas para Ele. E porque o filho pediu a herança, porque para o filho o pai já estava morto, porque alguém só herda algo depois que aquele morreu. E mesmo que a gente venha dizer no coração, ah não, eu creio em Deus, eu amo a Deus, mas está distante dEle porque está longe da presença dEle porque está envergonhando e gastando toda a herança nesse mundo. Porque se você ama Ele, que amor é esse? Se coloca no lugar de Deus. Deus é justo. Ele é amor, Ele é amor. E é com amor que Ele está te chamando de volta. Porque Ele vê o que você não vê. Mas quando todos nós aqui fecharmos os olhos nessa terra, porque céus e terra passarão, mas a palavra de Deus não vai passar. Essa mesma palavra vai permanecer para sempre, mas todos nós vamos passar. E Ele vê o amanhã quando nós fecharmos os olhos aqui e não vai ter mais essa misericórdia. Essa oportunidade que hoje Deus dá para cada um de nós. Essa oportunidade, se você não agarrar ela, ela vai passar. Assim como a sua vida também vai passar. E um dia ela vai se findar. E a Bíblia diz que cabe ao homem morrer uma única só vez, vindo logo após o juízo. No juízo, irmãos, é simplesmente tudo que a gente fez nessa terra perante Deus, sendo julgado perante a palavra dEle. E eu fico pensando, irmãos, a gente olhando lá na eternidade com Deus, às vezes imaginando um telão bem maior do que esse daqui, olhando para esse dia, Deus te chamando e você virando as costas para Ele.
Deus te chamando, te amando, cuidando, desejando que você voltasse, querendo fazer uma festa por você, e você ainda agindo como se ele estivesse morto. Eu quero dizer que o nosso Deus, ele morreu, mas ele ressuscitou. E como ele ressuscitou, ele quer que a gente venha ressuscitar e herdar algo que é eterno. Esses desejos, essas coisas legais da carne que são passageiras, está gastando o seu tempo com a coisa errada, porque ela vai passar. Começa a investir tempo naquilo que é eterno, que vai durar para sempre. Quando eu paro para pensar nisso, isso é uma extrema burrice nossa, sabia? Por que a gente está gastando com algo que é passageiro, se a gente pode investir com algo que é eterno? Quem trabalha muitas vezes no mercado financeiro sabe que tu investe hoje para lá na frente ter muito mais. O que Deus quer que você invista hoje para lá na glória receber muito mais. Ao invés de você pegar isso que você está ganhando hoje e investir, você está jogando fora. Assim como o pródigo pegou tudo que tinha, jogou fora e ficou com o quê? Querendo comer bolota de porco, fedendo. É assim que você quer ficar? Eu não quero. Então, ainda que pareça duro, mas a palavra de Deus é a verdade, irmãos. E as crianças, elas já foram para a sala, aqui estão os adultos. O Senhor quer pessoas maduras. Os adultos sabem. Não é porque, eu quero, às vezes eu estou em casa, tem que pagar a conta de luz, tem que pagar. Eu não quero, mas tem que pagar. Nós temos responsabilidades e temos que encarar a vida como ela é. E Deus quer que você encare a realidade da vida eterna e da vida dessa terra como ela é. Ela é dura, ela é difícil, mas você tem um Deus para te ajudar. Ele quer que você entenda essa verdade, que Ele está, você sabe que Ele está, no teu coração sabe que está. Ainda que você endureça o coração, aí dentro você sabe que está. Até quando você vai endurecer o coração? Aqueles que endureceram o coração lá no deserto, ficaram no deserto. Mas se você der a você mesmo a oportunidade de viver com Deus, você vai ver o alimento vindo dos céus. Você vai ver Ele te cobrindo, te guardando, e vai ver o sobrenatural dele ainda nessa terra. Deus não quer te dar o natural, irmãos. Porque o natural todo mundo vive. E se você olhar na palavra de Deus, os servos dele viveram o sobrenatural. É isso que Deus quer que você viva. Quer se contentar com o natural? A escolha é sua. Deus não te obriga. Ninguém vai te obrigar. Mas, assim como nós somos adultos e tomamos as nossas decisões, nós arcamos com as nossas consequências. Deus está nos dando a oportunidade. E a consequência ela vai vir. Mas como um pai, com amor, com carinho, com cuidado, ele fala: volta, filho. Quem é pai aqui sabe. O filho às vezes quer fazer uma coisa, o pai fala: não faz. Por quê? Porque o pai já sabe, ele vê depois. Ele já viveu, ele conhece. E o Deus que sabe todas as coisas está falando: volta, porque esse caminho é de morte, porque ele conhece, ele sabe. Não seja como um filho rebelde. Não desobedeça, mas dê ouvidos à voz de Deus. Essa é a oportunidade que Deus nos dá essa noite, com amor, com carinho, mas com verdade, para que a gente venha abrir os olhos para a realidade, que assim como esse mundo terrestre, ele é real, o mundo espiritual é muito mais real ainda. Eu espero que essa palavra ela possa continuar ecoando no seu coração. E que você venha realmente parar para refletir. Porque nenhum de nós aqui sabe as coisas que vão acontecer. Mas eu sei que se você receber o Senhor como Salvador, coisas muito boas vão acontecer na sua vida. E por que eu digo com tanta certeza? Porque acontece na minha.
Desde o dia que eu tomei essa decisão e encarei a realidade da vida, o Senhor tem feito coisas sobrenaturais na minha vida. Então, no que eu estou falando, eu sei que eu estou falando porque eu vivi. Como ele falou, como é que a gente vai falar de algo que a gente não viveu? Eu estou falando para vocês o que eu tenho vivido, e eu quero viver muito mais. Mas eu não quero viver sozinho, porque se fosse para viver sozinho, eu não teria vocês aqui. Deus quer que nós vivamos o sobrenatural de Deus nessa terra juntos, como corpo, como igreja. É por isso que nós estamos aqui. O pródigo caiu em si. Cai em si nessa noite. Volta para a presença de Deus. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Não vou me estender mais, mas tem um recado aos jovens: não parem. Firme e constante, sempre abundante. Continue orando. Continue chorando na presença do Senhor. Continue cultuando, continue evangelizando. Quando eu tinha a idade de vocês, um pouco mais novo, dos 10 para cima, antes de falar isso, eu quero dizer para você: a gente nunca sabe o dia da nossa partida. Hoje fomos surpreendidos lá com o primo da irmã Manu, lá do Luan, 20 e poucos anos, conhecia ele. Ele morreu hoje, cascado. O jovem estava comendo um pastel de carne moída. Ele se engasgou e morreu. A gente nunca sabe, irmãos. A gente nunca sabe. Todos os esforços não conseguiram trazê-lo de volta. Então esse jovem vai ser sepultado, novinho, igual vocês. E a Bíblia diz: se hoje pedires a tua alma, para onde vais, o que tem? E a gente colocamos desculpa em tantas coisas, mas muitas das vezes as lutas que estão ao nosso redor, elas são combustível para a gente buscar o Senhor e caminhar a presença dele. Eu fui criado num ambiente de briga, de contenda, de divórcio, de perdas de irmãos para tráfico de drogas, de enterro, de sepultamento. Um ambiente que nós éramos chamados de praga, de desgraçado, vocês não servem para nada. E todo aquele ambiente de destruição que eu via me fez querer não ser assim. Então, ainda novinho, eu busquei a igreja com pouco conhecimento, mas eu queria paz na minha vida. E uma palavra que eu ouvi ainda novinho foi: lembra-te do Senhor no dia da sua mocidade, para que quando vier os dias maus, venha encontrar nele contentamento. Então, toda a minha mocidade, adolescência, juventude, mocidade foi na presença do Senhor. Muitas das coisas que os jovens experimentaram, por exemplo, eu não sei como é uma danceteria, eu nunca entrei dentro de uma e nunca fui frustrado por não ter entrado. Pelo contrário, eu sou muito feliz de não ter entrado, porque desde a minha adolescência eu escolhi servir a Cristo. E vieram momentos muito difíceis. Eu quero dizer para vocês: isso não é uma profecia, está repreendido em nome de Jesus, isso é uma realidade. Os dias maus vão chegar, porque os dias maus chegam para todos. E a palavra fala que se eu me lembrar do Senhor no dia da minha mocidade, quando vier os dias maus, eu vou encontrar neles contentamento. Eu não passei poucos dias maus, não, foram muitos, mas em todos eles o Senhor me fez permanecer de pé, e acima de tudo na presença dele. Então lembra-te do Senhor, do convite que ele está te fazendo, porque o convite que está sendo feito hoje é para você andar com Deus. E quem não quer andar com Deus, vai andar com quem? Pode falar, né? Quem não quer andar com Deus, vai andar com quem? Esse sujeito, ele é especialista em matar, roubar e destruir. Mas quem está te convidando hoje é quem te dá vida e vida abundante. Amém? Pai Santo, Deus